Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na cidade de Guimarães. Já viram que estou aqui nesta praça, é o Largo da Oliveira, é o centro histórico de uma cidade, ela própria, essa cidade também é o centro histórico de Portugal. Este monumento é o padrão da vitória do Salado, uma batalha em que os portugueses tomaram parte contra os mouros. Toda a cidade é um conjunto de relíquias, de monumentos, de lembranças e é uma cidade extraordinariamente bem cuidada. Aqui o centro histórico, desde há séculos, que merece o maior respeito. Nenhuma cidade em Portugal foi tão respeitada nos seus pergaminhos, na sua glória, na sua tradição, no seu passado, como esta cidade de Guimarães. Eu venho-vos fazer aqui uma visita e venho, sobretudo, falar de uma coisa que vai surpreender alguns dos meus telespectadores. O que vou dizer é uma simples possibilidade, não é sequer uma hipótese. Devo dizer que eu pessoalmente estou convencido de que as coisas se passaram como eu vou dizer. Mas contraria tanto tudo quanto até agora se tem dito que eu não me atrevo a dizer que é uma hipótese. Digo que é uma simples pista. Olhem, como as pistas da polícia, é preciso investigar muito e depois talvez se descubra a verdade. Mas é uma pista que nunca foi posta. É uma pista sobre as origens de Portugal. É uma pista sobre o papel que a ilustre cidade de Guimarães desempenhou nesse grande processo histórico. Logo à entrada da cidade, aqui na Torre da Alfândega, que isto era a alfândega, não era uma fortaleza, colocou-se um grande letreiro. Aqui nasceu Portugal. É claro que a pessoa que vem de fora e não nasceu aqui, olha para aquelas palavras e inicialmente sente algum embaraço. Então foi mesmo aqui que nasceu Portugal? Bom, eu não sou daqui, eu sou de Leiria. Sou de Leiria, onde Dom Afonso Henriques, no alto de um penhasco, fez um castelo e onde guarnições valentes de soldados se bateram na fronteira para que ali fosse Portugal. Então, Portugal não nasceu também em Leiria? E perto de Leiria fica Alcobaça, onde os monges arrotearam os vales, semearam as vinhas, puseram os olivais, transformaram brejos em granjas. Então ali não nasceu Portugal. Portugal nasceu, para mim, em toda a parte onde houvesse portugueses dispostos a transformar este pedaço longínquo do mundo num país civilizado e independente. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que no processo histórico, nesta pequena malha dos acontecimentos políticos que vão dando origem à formação de um Estado, foi realmente em Guimarães que se deu o facto fundamental, primeiro, que deu origem à independência de Portugal. Foi aqui, em 1128, que se travou o combate de São Mamede, a partir do qual o jovem príncipe Dom Afonso Henriques se intitulou governador do condado portugalense, condado que depois, e por um processo lento e muito hábil, se vai transformando num reino independente. Portanto, aquela frase tem inteira razão de ser. Nenhuma outra cidade portuguesa tem tanto direito a declarar-se matriz, ponto de origem da grande nação que Portugal depois foi,
como esta cidade de Guimarães. Agora, como isso aconteceu, sobre isso há muitas teorias e é sobre isso que eu lhes vou falar. A primeira coisa que é preciso saber, e para estarmos plenamente conscientes disso, é que as fontes históricas, quer dizer, os documentos da época, pouco ajudam. Para nós é muito importante saber qual foi a forma pela qual aqui de Guimarães partiu o movimento que vem a dar a construção de uma das grandes nações da Europa. Mas é claro, para aqueles tempos, ninguém adivinhava o futuro. Isto aqui era um dos calcanhares do mundo, lá um confim da Península Ibérica, lá um condado, lá remoto, longe do Reino de Leão. Que importância que tinha aqui um filho de um conde ou de uma condessa? Nada disso aparece minuciosamente relatado nas nossas crónicas medievais. E os historiadores são obrigados a reconstituir o que, enfim, na opinião deles, provavelmente terá acontecido. O relato que nós temos dos acontecimentos de Guimarães nos anos de 1127 e 1128 são todos baseados em puras suposições que têm como única base frases curtas de alguns documentos avulsos. É por isso que eu me atrevo hoje, aqui neste lugar que para mim é sagrado, a falar também nisso e a dizer, vou propor uma solução que é diferente da que se tem dito. Faço com o maior respeito por todos os historiadores que até hoje se têm ocupado do assunto e têm dito coisas completamente diferentes. Esse respeito é tanto que eu nem sequer me atrevo a dizer que esta é a minha opinião. Limito-me a dizer que esta, olhem, é uma conjetura, é uma possibilidade, é uma pista, como se diz nas investigações da polícia, uma pista para explorar com uma investigação posterior. Mas é uma pista que nunca foi afirmada e que me parece tão provável que só me surpreendo como nunca ninguém se lembrou dela. Bom, o que é que costumo dizer é o seguinte: até 1127, o jovem Dom Afonso Henriques, e eu digo jovem porque ele nessa altura tinha 16, 17 ou 18 anos, não tinha mais, anda junto da mãe. A mãe é a Condessa Rainha Dona Teresa, que é a senhora do Condado Portugalense, e em muitos documentos ele assina juntamente com a mãe como confirmante. Era costume, nos documentos, além da rainha, os grandes vultos, as grandes figuras que a acompanhavam, assinarem também como confirmantes. E aparece, até 1127, o nome de Dom Afonso Henriques junto de sua mãe. A partir de 27, isso acaba. Quer dizer, esse bom entendimento deixou de se verificar. Também há muitas notícias que levam os historiadores a dizer que em 1127 Dom Afonso Henriques estava aqui, em Guimarães, e que esta cidade foi atacada pelo exército do rei de Leão, que era o Afonso VII, era primo direito do nosso Dom Afonso Henriques. A cidade resistiu, mas depois as coisas compuseram-se de uma maneira muito poética, muito bonita. Imaginem o aio de Dom Afonso Henriques, o fiel Egas Muniz, que quando se vê que eles não podem vencer o cerco, vai ter com o rei que cercava a cidade e diz: bom, eu prometo que o Dom Afonso Henriques se submete. E o rei de Leão
rei de Leão e Castela, já nessa altura, aceita a palavra do pai e vai-se embora. É uma linda história, o chamado feito da lealdade. Também não temos documento escrito nenhum que nos conte isto. A primeira vez que esta história aparece contada é 150 anos depois de ter supostamente acontecido. 150 anos é mais do que tempo necessário para se criarem lendas e se inventarem imagens poéticas. Há uma crónica, a crónica compostelense, que diz que em 1127 Guimarães foi atacado pelas tropas do rei de Leão e Castela. Isso é verdade. Também é verdade que no ano seguinte, em 1128, as tropas da Condessa Dona Teresa, que são, enfim, as tropas do condado, apoiada por tropas galegas do conde Fernando de Trava, tentam outra vez atacar Guimarães. E que o Dom Afonso Henriques, à frente das tropas que aqui reuniu, lhes vai dar combate em São Mamede e as vence. Chamam isso até a primeira tarde portuguesa. É a partir desse momento que Dom Afonso Henriques passa a assinar os documentos como se fosse ele, e não a mãe, o verdadeiro governante do condado portugalense. Estes factos são verdadeiros. Bom, porquê é que isto aconteceu? Os historiadores calculam o seguinte: já havia um certo sentimento de independência, estes barões aqui do Entre Douro e Minho já não se davam bem com a regência da Condessa Dona Teresa, escolhem o seu herói, que é Dom Afonso Henriques, e Dom Afonso Henriques dá combate e vence as tropas da mãe, e assim começa praticamente a independência de Portugal. É isto que todos os historiadores dizem, com poucas variantes, porque as datas não são bem certas. Há uns que dizem que um cerco foi antes e outro depois, mas no fundo anda tudo à volta desta teoria. Bem, eu julgo que sim, foi assim que as coisas se passaram. Em todo o caso, eu vou ler um texto que me parece absolutamente fundamental, que conta as coisas de outra maneira. É um texto de um contemporâneo. Eu não sei o nome dele, ninguém sabe, por isso chama-se-lhe o Anónimo de Sahagún. Quer dizer, era um monge do mosteiro beneditino de Sahagún. Sahagún era um grande mosteiro aqui no Reino de Leão, não muito longe da cidade de Leão, a 40 quilómetros. Foi dos principais mosteiros peninsulares até ao século XV, hoje é uma ruína. E um frade de Sahagún, que é contemporâneo de Dom Afonso Henriques. Sabemos perfeitamente, esse frade, quando ele escreve o superior do mosteiro a um monge que foi abade do mosteiro a partir de 1111, portanto, é exatamente nestes anos, 20, 30, 40, que ele pode ser abade, e é nessa altura que este frade Sahagún nos diz nem mais nem menos que o seguinte: nestes tempos, todos os rústicos, lavradores, gente miúda, se levantaram e fizeram conjurações contra os seus senhores, para que ninguém lhes prestasse os serviços que lhes eram devidos. A essas conjurações chamavam irmandades. Andavam pelas cidades e vilas e lançavam o pregão: saibam todos que em tal dia e lugar se junta toda a irmandade. Se alguém faltar, arrasa-se-lhe a casa. E em grandes bandos, como animais ferozes, atacavam os seus senhores, vigários, mordomos e serviçais, corriam após eles, arrombavam e saqueavam os palácios dos reis,
as casas dos nobres, as igrejas, os passos dos bispos, os mosteiros e as granjas dos abades. Saqueavam tudo, destruíam os víveres. Judeu que aparecesse era logo morto. Negavam-se a pagar portagens e tributos aos senhores, e se algum nobre lhes dava apoio, aclamavam-no logo por rei e senhor. Isto no tempo da tal revolta de Guimarães. Chama a atenção para esta frase extremamente importante. E se algum nobre lhes dava apoio, aclamavam-no logo por rei e senhor. Ora, devo dizer que eu não conheço, nas crónicas medievais aqui do norte da península, nenhum caso em que o nobre, por dar apoio a uma revolta popular, tenha sido aclamado rei. Nenhum. O único caso possível é exatamente o de Dom Afonso Henriques, aqui em Guimarães. Também é verdade que Dom Afonso Henriques, em 1127, dá um novo foral a Guimarães, que já o tinha, um foral com mais direitos, e que lhes agradece o facto de o terem tomado por seu senhor. Também é verdade que agradece aos burgueses de Guimarães terem-no ajudado nas grandes dificuldades que passou no cerco. Conjugando estes factos, não pode deixar de ocorrer uma ideia. Os burgueses de Guimarães, que já então era uma vila extremamente ativa, são uma das cidades, uma das povoações que se revoltam contra o poder dos seus senhores, e que o jovem Dom Afonso Henriques se põe à frente dessa revolta popular e por isso é aclamado como o chefe do condado. Eu repito, esta hipótese nunca foi posta e eu estou a pô-la com o maior respeito por todos os historiadores, antigos e modernos, que contam uma história completamente diferente. Para eles, foram os nobres daqui, com Dom Afonso Henriques à sua frente, vêm dizer que a Condessa Dona Teresa não é a verdadeira governante do condado, porque o condado não pertence à Condessa Viúva, mas ao filho do Conde Dom Henrique. Como veem, esta expressão é completamente diferente. Conhecemos outras revoltas, por exemplo, há uma história notável, um livro que vale a pena ler, a Crónica Compostelense, que conta a revolta dos burgueses da Compostela, que se revoltaram contra o bispo, contra o rei, e que foram inicialmente, julgaram eles, ajudados pela nossa Condessa Dona Teresa, que chegaram a querer matar o bispo Gelmires no seu passo. Ele teve que fugir e passou fome durante o cerco. Atiraram com a rainha Dona Urraca para um charco de lama e quiseram matá-la. Bem, é uma história impressionante. Toda a Galiza passa uma convulsão medonha. Eu vou dizer que não é uma convulsão que só tenha acontecido nessa altura. Estes acontecimentos inserem-se na instabilidade social que vem com a própria Reconquista cristã. A Reconquista cristã são os nobres descendentes da nobreza visigótica, que vêm retomar as terras que entretanto se tinham tornado praticamente independentes, tinham os seus concelhos de vizinhos, os seus moradores, os seus camponeses, que se governavam a si próprias. Entre esses pequenos dos concelhos e os grandes dos castelos, há no século XI, XII, XIII, XIV uma constante inimizade. A hipótese que estou a pôr é que é dessa luta de classes que resulta a fundação de Portugal.
Repito, é com a maior humildade e todas as reservas que apresento esta hipótese. E ao fazê-lo, estou a prestar uma homenagem à ilustre cidade de Guimarães. Se assim foi, é com redobrada razão que lá embaixo, na Torre da Alfândega, se afirma orgulhosamente: aqui nasceu Portugal. O Castelo de Guimarães é evidentemente o mais importante e o mais célebre monumento da cidade. Mas a cidade tem muito mais que ver. Tem aqui monumentos como não há outros em Portugal. Eu agora estou-lhes a falar no interior do que foi um convento fundado pela Condessa Mumadona Dias no século X, portanto muito antes de nascer Portugal. Esse convento está hoje transformado num museu, o Museu Alberto Sampaio. É devido a uma palavra de homenagem a Alberto Sampaio. Eu já tenho falado nele, eu o considero o mais lúcido historiador português do fim do século XIX. O livro dele, As Vilas do Norte de Portugal, são uma verdadeira obra-prima, infelizmente pouco lido, e é um museu que contém coisas maravilhosas. Eu agora estou-lhes a falar aqui num conjunto de pintura do século XVI, de escultura, mas o museu tem muitas outras coisas. Olhem, tem, por exemplo, logo à entrada, um altar de prata que o rei de Castela trazia consigo na Batalha de Aljubarrota. Quando se deu a batalha, o altar foi apreendido e el rei Dom João I, que tinha feito um voto aqui à Senhora da Oliveira, que é um templo de Guimarães, que se ganhasse a batalha, ele viria aqui em romagem e veio aqui, ofereceu as suas armas, não se sabe delas, mas ofereceu também o trajo que vestia no dia da batalha. Esse trajo está ali guardado como uma relíquia sagrada. Sobre este museu quero dizer mais uma coisa. Nos meses de julho e agosto está aberto ininterruptamente, desde as 9 da manhã até à meia-noite. E isso permite a muita gente, olha, há aqui muita gente de Guimarães, que só dessa maneira é que veio ao museu, porque os nossos museus estão abertos até às 5 horas, que é a hora em que a gente tem que trabalhar. Ora, um homem ou trabalha ou vai ao museu. Evidentemente, a obrigação está primeiro que a devoção. Aqui, a atual diretora estabeleceu esta inovação em julho e agosto. O museu está aberto até à meia-noite e tem vindo aqui milhares e milhares de pessoas que ficam surpreendidas pela riqueza, porque o museu foi remodelado, agora é talvez o mais importante museu do primeiro período da história nacional. Mas em Guimarães há muito mais coisas para ver. A igreja, a colegiada, é um monumento ímpar. Esta rua Santa Maria, que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa, o Palácio dos Duques de Bragança, que é um monumento também único em Portugal, e sobretudo a atual pousada Santa Marinha da Costa, que é uma espécie de conservatório das mais antigas raízes de Portugal. Nós vamos até lá para mostrar isso. Logo à entrada, a pousada tem um claustro que é o sumário de 2000 anos de história. Quem reparar bem, aqui no meio do jardim, vê-se uns traços brancos, eram os alicerces de habitações romanas de uma povoação que existia aqui há cerca de 20 séculos. Ali, no interior da parede,
apareceu uma torre ainda da época árabe. Vê-se nitidamente o arco em forma de ferradura. Portanto, coisa de há 1000 e muitos anos. Também metido dentro da parede atual, vê-se uma coluna românica de um claustro que uma rainha de Portugal, a esposa do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, aqui mandou fazer. E que é um claustro de um convento que vem depois do convento da Dona Mumadona. Sobre esse convento fez este outro, que estamos a ver, com este claustro, do século XVI. É um convento de frades jerónimos. Ao meio, uma fonte do século XVIII. Quem subir aquela escada forrada de belíssimos azulejos chega a uma pousada que é das coisas mais encantadoras e mais ilustres que há em Portugal. Para mim, eu não escondo, Santa Marinha da Costa é a mais bela de todas as pousadas históricas do nosso país. Eu acho que só este monumento justifica uma vinda a Guimarães.